Bom dia, amigos. Eu sou Paulo Brito, sou editor do CISO Advisor e eu estou aqui hoje para apresentar mais um CISO Talks, que é o nosso vídeo de temas densos, temas profundos de interesse dos CISOs, de interesse das pessoas que são os líderes de cibersegurança nas empresas. Neste CISO Talks, nós estamos trazendo duas pessoas que têm enorme experiência nesse assunto, que são o Lucas Correia, que é Head de Cibersegurança do Grupo Gol Linhas Aéreas, e o Yuri Sabino, que é o sócio e diretor comercial da Network Secure. Bom dia, cavaleiros. Bom dia, Lucas. Bom dia, Yuri. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Yuri. Bom dia, Lucas. Sejam bem. Paulo. Nós estamos trazendo estas duas personalidades aqui para falar de um tema que é pouco falado, pouco conhecido. Eu posso dizer para vocês que nos meus 12 anos escrevendo de cyber, esse tema passou pouquíssimas vezes na minha frente, porque ele, de fato, ele não é só complexo, como ele é estratégico, que é o acesso às redes. Todo mundo sabe que, assim, acessou a rede, gente, quem acessou, por que acessou, para onde vai, que jeito, que permissão o cara tem, que política esse cara tem de cumprir. E tudo isso está sendo administrado por plataformas, sistemas e soluções, dos quais a Network Secure tem a experiência e um case exemplar que está sendo trazido por ela, que é o case da Gol Linhas Aéreas, cujo deployment, cuja toda a implantação foi feita sob a supervisão do Lucas. Eu acho que com este vídeo vocês terão, em detalhe, muita coisa, não posso dizer tudo, mas muita coisa fundamental sobre esse tema. Eu vou pedir aqui, então, para o Lucas se apresentar, para o Yuri se apresentar, e em seguida a gente faz... a gente começa a entrar nesse tema, entrando nas questões de maturidade, que já é desenvolvida pela Gol Linhas Aéreas, pelo grupo Gol Linhas Aéreas, e pelas soluções trazidas aí pela Network Secure. Senhores, bora com vocês. Legal. Obrigado aí, Paulo. Obrigado, Yuri. Paulo tem feito ótimos trabalhos aqui com a comunidade de disseminação de informação. Então, é um trabalho muito importante, a gente acompanha. Então, agradeço aí toda essa experiência e engajamento que você traz. Como eu falei no início, eu sou o Lucas Correia, sou o Head Cyber do Grupo Gol. Hoje a Gol se posiciona como um grupo, né? Então, a gente tem a Gol Linhas Aéreas, a Smiles Fidelidade, a GoLog, que é a empresa de logística, e a Smiles Viagens, que é a nossa empresa de viagens. A gente vem ao longo desses anos traçando uma jornada, uma história de cyber muito consistente, interessante. A gente vem ao longo do tempo trazendo tecnologias de ponta, conectando as nossas bases de forma cada vez mais segura, unindo cada vez mais nossa preocupação com o cliente, uma segurança muito específica dos nossos canais digitais. A gente tem uma preocupação enorme com segurança. Segurança, dentro dos valores da Gol, é o valor número 1, é o tema que a gente trata do básico, né? É o nosso arroz com feijão. A gente precisa, de fato, oferecer uma experiência segura para os nossos clientes, seja através das aeronaves, dos voos, das operações, assim também como dos canais digitais. Então, a gente vem surfando nesse DNA que a companhia tem, e também trazer e entender segurança da informação e cibersegurança como inegociável, né? Era indissociável do nosso negócio. Então, a gente vem acompanhando e vem conseguindo, ao longo dos anos, trazer essa jornada de maturidade, né? Como eu comentei anteriormente, trazendo tecnologias de ponta e com parceiros super capacitados e especializados nos temas, nos ajudando a questionar o status quo, né? Então, a gente nunca vai estar a gente nunca vai estar acomodado quando a gente trata desse tema, porque é um tema muito dinâmico, e a gente sempre tem parceiros e fornecedores capacitados para tirar a gente desse estado que a gente possa talvez entrar numa inércia. Então a gente sempre está mudando, sempre está incrementando, e essa é a graça do nosso negócio. Yuri. Bacana. Muito bom, Lucas. Eu sou Yuri Sabino,
tenho 46 anos e esse ano eu acho que tenho 30 anos de tecnologia, né? Aos 16 anos comecei essa jornada em tecnologia e cibersegurança entrou na nossa veia e a Network Security respira isso, né? Então nós temos, como empresa, são 22 anos completados esse ano. Nós atendemos 1.600 clientes em todo o território nacional. E falando de grandes números, clientes com faturamento acima de R$1 bilhão, nós temos diversos, né, dentre eles a Gol, e atuamos também no segmento público com grandes projetos como o Banco Central do Brasil, Tribunal de Contas de São Paulo, TSE, desde um assessment até um SOC. Então, a gente vai toda essa jornada de apoio ao cliente, cuidando da maturidade de segurança, né? E o nosso papel é estar apoiando os nossos clientes. Nós respiramos isso, não fazemos mais absolutamente... Lucas quer comprar um servidor, não vendo, tá, Lucas? Não tenho, mas 100% cyber. Então, nós respiramos isso. São hoje mais de 100 profissionais especializados em cibersegurança. Então, isso traz uma maturidade muito forte. E os 4 pilares. Então, eu tenho o Blue Team, o Red Team, o Purple e o White. Cada pilar com seus respectivos profissionais, atendendo aí o mercado de forma madura, né? Então, é uma pequena apresentação para vocês, que a gente vai falar alguns pontos também mais detalhados ao longo aqui da nossa gravação. Antes de pedir para o Lucas contar a parte super interessante da implantação, que são os cases, eu acho case uma coisa maravilhosa, porque assim, é a coisa que dá certo e funciona, aí que a história fica boa. Eu queria, Yuri, que você contasse, para quem não conhece, o que é o NAC, que é o Network Access Control, né? E por que ele é uma solução fundamental para a segurança de uma rede corporativa. Legal. Quando falamos de assessment, que para a gente hoje tem sido uma base estrutural e para qualquer empresa, nós avaliamos a maturidade em cyber baseado nos principais frameworks de mercado. Então, utilizamos o CIS, utilizamos o NIST, utilizamos a própria ISO 27001, e o pilar principal, o número 1 dos itens que os frameworks falam do assessment primeiro, você precisa ter um inventário de hardware, de equipamentos, você precisa saber o que você tem para se assegurar dentro do seu ambiente. Então, como é que você vai manter seguro algo que você não conhece? Então, o NAC, o que é que ele faz? Network Access Control. Ele vai cuidar de tudo aquilo que acessar a rede, ele automaticamente detecta, e ele faz um acompanhamento em compliance para identificar se aquele é um dispositivo legal, se ele está em conformidade com as regras de segurança da empresa. Se for um computador, por exemplo, chegou um terceiro lá na Gol querendo fazer uma vistoria numa aeronave. Então, ele vai conectar esse computador na rede, o NAC vai detectar e vai verificar o antivírus está atualizado, a licença, o Windows, por exemplo, está com as patches atualizadas, estão com as patches atualizadas. Então, ele vai detectar essa parte de compliance e vai habilitar ou não a entrada desse dispositivo na rede. Então, isso elimina diversos problemas, que você sabe que o terrorista hoje não usa só o acesso externo, ele também usa acesso físico. Então, o acesso físico vai estar protegido dentro do ambiente, porque essa solução vai detectar e vai fazer o acompanhamento em compliance, se ele libera ou não o acesso à rede, né? Entendi. Agora, Lucas, essa pergunta para você, assim, que tipo de ameaça um NAC é capaz de prevenir numa organização como o grupo para o qual você trabalha e onde você é o head dessas questões? Como muito bem posto aqui pelo Yuri, né, a gente vive hoje um mundo do qual os atacantes, né, os ditos hackers, eles estão sempre buscando alguma forma de estabelecer ou romper as barreiras de segurança que as empresas estabelecem, né? Quando a gente fala de segurança, né, aquele conceito básico, que é a proteção em camadas. Então, a gente tem que estar preocupado em obedecer essas camadas, obedecer esses limites, para que a gente consiga, se uma camada, por algum motivo, for
rompida, a gente tem uma segunda que pode mitigar ou reduzir, erradicar um risco rompido da camada anterior. O NAC, né, dentro dessa estratégia, ele vem justamente para ser a camada, talvez a camada inicial, que é de apelo aos endpoints das redes, né? Hoje nós possuímos um ambiente bem diverso e amplo de representatividade de pontos de presença e de dispositivos na nossa rede. Então, a gente fala de uma rede que envolve aeroportos, envolve um ambiente administrativo, a gente tem lá pontos de presença espalhados em vários locais. Muitos desses locais não é o que a gente vive no dia a dia, né? Então, a gente tem, então, através dessa tecnologia do NAC, a possibilidade de impedir que um dispositivo desconhecido, essas redes distribuídas aqui na nossa planta, ela seja mitigada ou protegida, né? Então, o NAC vem como uma estratégia de a gente proteger, principalmente esses pontos dos quais a gente não está presente todos os dias, através de políticas e regras assim bem estabelecidas, bem bem treinadas, e levando muito o conceito do Zero Trust, né? Eu só posso confiar naquilo que eu de fato conheço. Eu só consigo gerenciar aquilo de que fato eu consigo enxergar. Então, o NAC veio dentro da nossa estratégia de Zero Trust, de ser extremamente criterioso nos aspectos que a gente entende como básicos e necessários para que dispositivos tenham condições de trabalhar nas nossas redes. Legal. Eu queria perguntar agora uma pergunta tipo saia justa para o Yuri. Yuri, você é uma empresa, você é sócio, diretor de uma empresa de tecnologia, de segurança, e você, quando atende, faz o assessment de um cliente, você desenvolve ali o projeto de uma solução que, evidentemente, você vai recomendar. Você tem várias para recomendar. E a gente sabe que, neste caso, a opção de vocês, junto com o cliente, foi Fortinac, né? Eu queria saber que características, particularidades você destaca nessa solução da Fortinet na comparação com outras tantas que estão à disposição, tanto do cliente quanto de vocês como consultoria nesse caso? Bacana, bacana. Paulo, acho que a pergunta é muito pertinente, porque como nós somos uma empresa de consultoria, nós realmente só podemos recomendar aquilo que nós acreditamos, né? Então, já aconteceu, nós somos parceiros aí da Fortinet há mais de 10 anos, e de outros fabricantes, mas já acontece da gente recomendar um produto que não necessariamente seja daquele fabricante específico, mas seja de outro que tem mais maturidade. Então é muito importante isso, porque eu não quero simplesmente vender para o cliente. O Lucas, na hora que ele tiver um problema, ele sabe para onde ele ligar, além de toda a nossa equipe técnica, ou também tem a nossa parceria, né, como empresa, e nós queremos o nosso cliente satisfeito. Então essa jornada começou desde o ano passado, quando nós montamos um projeto junto com a Gol, fomos vencedores através do RFP que foi lançado, e graças a Deus conseguimos vencer. Aí foi competência, preço e uma série de coisas, né, que são competitivas. E a gente começou fazendo a implantação dos firewalls Fortinet, trazendo visibilidade da conectividade com as demais unidades da Gol para a matriz deles, então gerando uma melhor comunicação entre as bases. E a partir daí a gente foi evoluindo essa maturidade dentro do ambiente deles. E aí nós chegamos na questão do NAC. O mais prático e o mais fácil e o mais importante de ser implementado seria o Fortinac, porque principalmente ele já tinha um parque Fortinet. Claro que tinham várias outras soluções que também não eram Fortinet, ele tem antivírus, ele tem outro antivírus de outro fabricante, switch, ele tem switch também de outros fabricantes, e o NAC, ele é agnóstico, então ele não necessariamente está ligado a uma marca, mas por ele ter um parque Fortinet já vinculado dos firewalls, nós entendemos que a melhor solução
né, como ela é tão qualificada e aproveitando esse parque existente, estaria melhor no ambiente dele. Mas a gente teve um grande desafio, que era se comunicar com suítes da Infraero, que eram suítes, né, de longas datas aí, Lucas, tivemos uma dor de cabeça aí gigantesca, mas a solução ela tinha que atender porque ela é agnóstica, ela não está olhando marca, né? Quando você coloca o conceito de NAC, assim como o conceito de CIEM, você não pode estar vinculado a uma marca, ele tem que ler, ele tem que interpretar o que está realmente na rede. Então, nos comunicamos com switch de outras marcas, com endpoint de outras marcas, mas o Fortinac, ele conseguiu trazer uma maturidade muito importante para o ambiente da Gol, né? Então, essas facilidades, entre nós, né, entre empresa de consultoria e entre cliente, fizemos POC, fizemos avaliação, então o cliente testou, validou, e aí, por conta disso, todos esses parâmetros, né, nós escolhemos seguir com o Fortinac, que foi uma excelente solução e está dando bastante resultado dentro do ambiente da Gol, tá? Legal. Lucas, o Fortinac, eu tenho o conhecimento que ele pode ser só o software, mas ele pode trazer os switches também. Não sei que solução vocês adotaram, mas eu queria entender como é que vocês fizeram essa integração com as demais, com as outras soluções de segurança que vocês já têm, né? Imagino que quando você vai dormir assim, você pensa, puxa, eu tenho um quebra-cabeça todo dia, eu preciso agregar mais uma pecinha, o quebra-cabeça cresce, é assim, né? Exato, exatamente isso, Paulo. Assim, o Yuri comentou aqui sobre a diversidade do nosso parque, a gente tem de tudo um pouco, porque a gente acredita muito, de fato, como eu comentei anteriormente, no princípio da camada da cebola, né? Então, a gente, em algum momento, vai ter algum nível de sobreposição entre tecnologias, mas essas sobreposições são importantes porque evita a brecha, né? Então, quando eu sobreponho uma camada com a outra, se eu tiro uma, eu tenho uma camada adicional de proteção. Então, a gente acredita e pratica muito isso daqui. Então, quando a gente fala da implantação, a gente fala de diversos desafios, né? Não é um projeto simples, não é um projeto que a gente iniciou num prazo curto, rápido, né? Yuri e o time trabalharam muito para poder provar o valor da solução. A gente entendeu sinergia quando a gente viu a possibilidade, baseada no cenário de infraestrutura que nós temos aqui, o nível de integração. Então, isso ajudou bastante a gente reduzir o esforço para integrar. Um desafio, é desafiador, tem sido desafiador, a gente tem superado muitas situações que vão acontecendo, dado a diversidade aqui do nosso parque. Então, como foi comentado, a nossa planta é muito diversa. Existem equipamentos que pertencem diretamente a nós, existem equipamentos que são gerenciados por outras empresas, e o que a gente enxergou aqui na solução que a gente adotou foi justamente a possibilidade de a gente interagir com esses equipamentos dos quais a gente não tinha total controle. Então, a gente conseguiu aqui, junto com o time do Yuri e o time da Fortinet, criar personalizações, adequações que, às vezes, elas não são encontradas no manual, são implementações que são baseadas em anos de experiência, flexibilidade do fabricante, a diversidade do nosso parque, e a gente encontrou aqui essa equação perfeita. Mas, de novo, é um projeto complexo, precisa de um bom parceiro, precisa de uma boa solução. A Fortinet é uma solução excelente, porque permite essa integração. A gente tem a integração com XDR, a gente tem a proteção com as nossas baselines de segurança, com sistemas de VPN, com toda a parte de proteção de borda, né? Então, PS, integração com os nossos serviços de inventário, CMDB, e a solução como um todo, ela se retroalimenta. Então, a gente hoje tem um single pane of glass, assim, uma tela única, que a gente consegue ter uma visão completa de tudo por causa da integração, como essas caixinhas estão interligadas. Muito bacana. Agora eu queria perguntar para o Yuri o seguinte, assim, a gente sabe que tudo que o usuário vê legal, na verdade, por trás tem uma complexidade que não é visível, né?
E aí eu queria te perguntar, Yuri, qual que foi a parte mais desafiadora desse projeto de implantar Fortinac nas unidades da Gol? Bacana. Paulo, você até colocou, e o Lucas também, acho que como consultoria, a gente prefere mostrar para o cliente que ele pode estar bem mais tranquilo, evitando, às vezes, um monte de marcas dentro do ambiente, né? Então, quando a gente chega no ambiente para implantar uma solução como essa, nós vamos nos deparar com várias marcas, com várias brands dentro do cliente, e isso é normal, mas para uma jornada futura, como é que seria tão legal? A gente, por exemplo, você imagina ter um FortiGate como firewall na ponta, ter um switch Fortinet, que a gente consegue enxergar a porta dele e a segurança desse firewall vai para o switch, ter um AP, um access point, onde a segurança de tudo isso e já está no access point. Você imagina o usuário ao entrar numa rede, não precisa ir para o firewall para fazer verificação de segurança, ele já pode fazer tudo isso no access point. Então, eu acredito que as empresas hoje, elas inclusive estão pensando nesse requisito de, cara, para que eu preciso ter, né, diversas marcas se eu posso também consolidar algumas? Claro que você pode ter 2 ou 3, mas acho que 10 ou 15, né? Na hora que a gente vai implantar, por exemplo, uma solução dessa como o NAC, eu acho que o próprio Lucas e a equipe, eles mesmos detectam, poxa, se a gente tivesse um ambiente mais homogêneo, facilitaria a vida de todo mundo, né? Seria muito mais fácil. Então, Paulo, respondendo aí a sua pergunta, o desafio foi muito grande, porque o legado, você tem ideia, a gente levou essa comunicação do legado para patamares dentro da fábrica Fortinet, quase a nível de desenvolvimento. Eles tiveram que criar, assim, determinados protocolos, situações de configuração, para conseguir comunicar com os suítes, por exemplo, antigos que estavam no legado, que foi difícil. Aí isso aumenta o tempo de implantação do projeto. Então, dificulta para o cliente, dificulta para a consultoria, dificulta para o fabricante, onde a gente poderia já estar pensando em outras coisas. Então, é legal de você pegar uma implantação dessa, porque também traz maturidade para o cliente e também traz maturidade para a gente. E até um case importante, olha, por que não deixar de forma mais homogênea para facilitar o trabalho, não só da implantação, mas o gerenciamento posterior disso? Vai facilitar a vida de todo mundo, né? Mas, como ele olha de forma agnóstica, a gente conseguiu quebrar essas barreiras e fazer essa comunicação. Mas foi duro, hein, Lucas? Foi sim. Foi duro. A guerra. Tirou alguns cabelos nossos aí, né? Mais ainda, né? Exato. Mas em compensação, eu acho que depois dessa implantação, o trabalho do Lucas e da equipe dele, das equipes, né, deve ter melhorado em termos de visibilidade. Lucas, como é que mudou a visibilidade que vocês tinham antes? Como é que era o antes e o depois? Como é que dá para descrever isso? A gente é dantesco assim a evolução que a gente teve após a implantação da tecnologia, né? Porque a gente hoje consegue em tempo real monitorar todos os dispositivos, a saúde que eles estão, se eles estão dentro das políticas compliance e regras estabelecidas aqui pelo time, pelas políticas de segurança que a gente tem aqui dentro da companhia. A gente tem visão do tráfego de rede, a gente tem uma visão completa dos IoTs, OTs que estão conectados à nossa rede. Então, assim, hoje eu consigo dormir 5 minutos a mais, né? Brincadeiras à parte, que a gente acaba não dormindo muito, né? Mas cada vez que a gente insere uma tecnologia que traz para a gente, evita e aumenta os nossos olhos na operação, a gente aumenta 5 minutos só de sono. Mas hoje o time tem total controle do que acontece com detalhe na ponta. É quase o respirar, o bater da borboleta na Amazônia, a gente consegue, às vezes, ter um tempo de reação. Isso ajuda muito porque os times hoje cada vez mais são mais enxutos, né? A gente acaba tendo hoje silos especializados em determinadas frentes dentro do time de segurança cibernética e informação das empresas. A gente consegue trazer uma integração junto com o time de telecom
que antigamente estava muito preocupado em apenas estabelecer conectividade, pontos de rede, a gente também aumenta a capacidade dessa operação de NetSec, né, que é uma operação de segurança de rede com foco em segurança. Então, a gente oferece arcabouço de ferramental para todo mundo, para a gente poder agilizar o nosso tempo de resposta, a nossa detecção e a resposta aos clientes. Legal. Fala, Yuri. Eu queria só complementar, o Lucas falou algo importantíssimo. Paulo, vai contribuir com aquela sua pergunta, por que é que nós escolhemos o Fortinac? A Fortinet é uma das grandes empresas que ela tem um know-how muito forte de rede de segurança. Isso é um grande diferencial dela, tá? Isso é uma coisa super importante. Então, a gente tem outros players que tem uma área de segurança muito forte, mas deixa a desejar no quesito redes. E hoje está muito integrado, está muito conectado hoje redes de segurança, né? Sempre teve, mas acho que hoje se abriu mais a mente de que não dá para separar essas coisas, não tem como. Eu tenho um cliente, você tem ideia, que o firewall dele é o switch core. Bom ponto. É um único ponto. Ele faz full BGP, faz protocolo de rede, faz segurança, IPS, IDS, tudo num único equipamento. E a Fortinet, ela tem essa grande capacidade de ter uma fortaleza em redes muito forte e segurança. Então, isso traz um ganho para o cliente nesse requisito. Então, responde também aquela pergunta que você me falou, por que escolheu o Fortinac. E o Lucas foi bem assertivo em falar da questão da NetSec. Tá? Bom, já que você trouxe essa informação, eu vou pedir mais um pouco de informação para você no seguinte: como é que a implantação do NAC nesse projeto com a Gol, como é que isso ampliou para eles a capacidade de identificar e mitigar riscos em tempo real, inclusive? Hoje, o Lucas recebe a detecção de um novo dispositivo que não estava dentro do ambiente dele, né, e aquele novo dispositivo ele vai passar por aquilo que nós conversamos sobre os crivos de avaliação de entrada na rede da Gol. Então, eu não conheço os protocolos que o Lucas aplicou, até porque, como parceiro, a gente apenas mostrou como é que ele deveria fazer, mas até para efeito de compliance, eu também não sei quais são as regras que a Gol implementou ao entrar um dispositivo na rede. Então, eu preciso também respeitar isso, porque é um requisito que a Gol colocou. Então, nem a network vai saber das regras específicas lá que a Gol colocou para que um novo dispositivo entre. Mas, no padrão tradicional, um dispositivo, ao entrar, vai ser detectado para a equipe de TI que esse dispositivo entrou. Ele pode entrar numa quarentena, caso ele não esteja qualificado para isso, e aí a equipe da Gol vai fazer as devidas avaliações e autorizações ou não se libera a entrada, né? Se for um dispositivo que está em compliance, que teve validação, ele libera o acesso, também podendo utilizar só determinados recursos. Então, ele só consegue utilizar o acesso à internet para determinados links. De repente, ele tenta acessar um site indevido, ele é bloqueado, ele segue a regra de IPS, IDS e WebFilter da própria companhia. Então, ele fica conectado a todos os requisitos de segurança da própria Gol, tá? Bom, então, dito isso pelo Yuri, eu queria perguntar para o Lucas o seguinte: como é que esse projeto teve impacto na eficiência operacional da sua equipe, dos seus times, né? Como é que isso beneficiou o trabalho do seu pessoal? Ótima pergunta. A gente tem uma estrutura, e assim como todas as empresas que têm um certo nível de maturidade, tem com relação a uma estrutura de detecção, resposta, com tecnologias de detecção, usando CIEM, usando casos de uso. E a gente sempre tem um apego muito grande a monitorar e garantir absolutamente a proteção de todos os dispositivos, né? Sejam eles computadores, sejam eles notebooks, sejam eles tablets, celulares e servidores. Se estão dentro da rede da Gol, se estão fora da rede da Gol,
né? Não importa onde eles estejam, a gente tem que garantir o mesmo tipo de eficiência, proteção, adequando aos critérios de segurança que nós temos estabelecidos aqui. Então, a tecnologia aqui do NAC, da Fortinac, nos ajuda com relação a sermos extremamente meticulosos no detalhe para saber onde está conectado determinado dispositivo, e ele garante também uma questão de monitoramento dos requisitos de segurança, que muitas vezes as empresas estabelecem isso apenas no papel, né, uma política de segurança que diz o que precisa ser feito. A política por si só ela é extremamente fundamental para as companhias, mas a gente precisa ter tecnologia para suportar e garantir o cumprimento dessas políticas. E o Fortinac nos ajuda e nos permite isso, porque se a gente, porventura, tiver um dispositivo que não tem um padrão, e eu não tiver uma forma de mitigar o acesso dele, eu estou colocando minha companhia em risco. O NAC, o que ele faz? Ele, de fato, se ele não tem o que é necessário estabelecido em política, ele não deixa a comunicação acontecer. Então, ele é os nossos olhos na operação. A gente não consegue estar em todo lugar, nós não somos onipresentes, né? Então, a gente precisa ter tecnologia de ponta apoiando a gente e garantir o cumprimento dos compliances de segurança. Então, hoje o time tem na mão total controle que está na nossa rede, baseado na questão de postura, né? Porque o NAC é um monitoramento de postura. Ele garante que só está na nossa rede conectado os dispositivos que deveriam de fato estar. Isso ajuda demais o tempo de resposta, empreender energia naquilo que de fato é um risco naquele momento, não naquilo que eu não estou conseguindo ver, que talvez não seja um risco. Então, hoje o time tem bastante ferramental, um ponto único de conexão, uma console mais unificada, porque une todas as outras proteções, e o NAC entra como um complementar nessa estratégia. Legal. Legal. Obrigado, Lucas. Yuri, com base no cenário trazido por esse projeto, por essa implantação com a Gol, que conselhos você daria para uma empresa que está pensando de adotar uma solução NAC desse porte, né? Com base aí nessa experiência que vocês tiveram junto com o time, com o Lucas e o time dele? Bacana. Como o Lucas falou, não é uma solução simples, realmente, é uma solução complexa. Eu até, antes da gente começar, muitas empresas sabem que precisam colocar, conhecem os frameworks, que sabem que esse é um dos requisitos também para verificar o que está no ambiente, mas existe realmente uma certa complexidade na implantação, né? Então, o ideal é a gente tentar otimizar, trabalhar em conjunto com o cliente para montar um projeto de implantação bem qualificado, né, entre as partes, e é que a gente consiga ter êxito. Como é complexo, então a gente tem que diminuir as principais barreiras e dificuldades, né? A gente precisa mapear realmente todo o ambiente do cliente. Os nossos profissionais, por exemplo, são certificados pelo fabricante, então tem alta expertise para ajudar junto do processo. E mesmo com toda essa expertise, a gente também não deixou de incluir o fabricante também no projeto. Então, tiveram professional service, tiveram serviços de engenheiros também do fabricante, junto com a nossa equipe, fazendo o trabalho, exatamente para garantir o sucesso da implantação. Então, a gente tentou quebrar todas as dificuldades e barreiras que pudessem ter num projeto complexo como esse. Então, envolveu o planejamento, envolveu os nossos profissionais certificados, junto com os profissionais do próprio fabricante, né, e a equipe da Gol, que foi muito, realmente, parceira e entendeu que o projeto era de grande importância e relevância para eles, né, e, inclusive, iria facilitar também a vida deles. Então, é um conjunto de fatores que a gente precisa trabalhar, né, o parceiro qualificado, junto com o fabricante, junto com o cliente, e a gente poder, todos de mãos dadas, fazer esse trabalho em conjunto, né, e ter o sucesso aí que a gente teve, graças a Deus, aí com a Gol, né, e estaremos evoluindo também para as próximas etapas. Legal. Eu tenho uma pergunta agora, a última pergunta aqui para o Lucas, é uma pergunta ligando o passado e o futuro.
o que eu queria escutar de você, Lucas, é o seguinte: o que foi determinante para a companhia decidir que era o momento de implantar a NAC? E como você acha que isso evoluirá no futuro, já que tantos outros IoTs e OTs e BYODs e não sei o que mais estão chegando na rede, né? Sua pergunta é complexa, né? Mas é uma pergunta muito bem posta, né? A gente ficou durante muito tempo, né, entendendo o melhor momento para poder fazer essa adoção. A gente fala de anos, tá? Por vezes o projeto entrava, por vezes o projeto saía, por vezes a gente começava a fazer as avaliações, a gente parava as avaliações, porque é um tema complexo que envolve múltiplas estruturas, né? Era um projeto que, no primeiro momento, ele apareceu como um projeto bem custoso e de pouco benefício, mas conforme for aparecendo, o fabricante ele foi determinante porque ele conseguiu tangibilizar dentro da oferta e das soluções que a gente adquiriu junto com ele, uma questão tecnológica e financeira muito atraente. O que foi determinante, de fato, foi, e é ainda, né, porque isso não é exaustivo, né, justamente a diversidade e a forma que os atacantes estão burlando as barreiras das empresas, né. A gente é muito responsável aqui, toda vez que a gente leva uma iniciativa para defender junto aos diretores, junto ao CIO, junto aos diretores de estrutura aqui de tecnologia, a gente é muito usa um dos valores que nós temos aqui, que é o baixo custo com inteligência. Não necessariamente eu preciso trazer algo barato, mas eu tenho que trazer algo que eu tenho um custo operacional baixo, que seja uma solução inteligente a um custo aceitável. A gente, naquele momento, atingiu esses itens. Ha crescido a mudança do cenário de ameaça de cibernética, e no qual hoje é sistêmico, é físico, engenharia social. Hoje, o cybercrime está presente de todas as formas, né? Então, dado tamanho dessa nossa planta, a diversidade das nossas tecnologias, a nossa abrangência aqui no país, América do Sul e América do Norte, a gente entendeu que era o momento de trazer uma tecnologia para cuidar da estrutura básica, né? Também, além de resolver os problemas que são postos do passado e do presente, existia uma preocupação de tecnologias que ainda haviam de vir, né? Não é futuro, mas é presente. A presença de IoT e OT nas redes é cada vez maior. Então, a gente hoje tem condições de, por exemplo, controlar os dispositivos que aparecem por aí, com o mesmo critério que a gente trata desktop, notebook, servidor, até por conta da muita ingestão de inteligência artificial, de machine learning, de integração facilitada, de composição do ecossistema. Então, isso foi determinante. Toda a questão do baixo custo com inteligência, a proposição do fabricante do pacote como um todo, o parceiro que conseguiu também tangibilizar coisas que era out of box, né, de fato foram personalizadas por eles, e o apoio da companhia em entender que a gente precisava cada vez mais e precisa cobrir gaps de segurança que vão aparecendo pelo mundo. De novo, isso não é exaustivo, isso não vai resolver todos os problemas, mas resolve bastante coisa e a gente está olhando para frente. Legal. Muito obrigado. Nós estamos encerrando essa brilhante entrevista com vocês, mas eu queria saber se Yuri e Lucas querem acrescentar alguma coisa que eu não perguntei. Yuri? Eu acho que você abordou com bastante amplitude e com bastante, assim, propriedade, né, as perguntas e as respostas, acho que foram super relevantes, né. Gostaria de acrescentar a gente tem um padrão, é o assessment. O assessment indica isso, né, então,
todo mundo sabe que precisa implementar. Vamos vencer essas barreiras juntos, trabalhando em conjunto, né, nós, como empresa de consultoria, o cliente e o fabricante escolhido, e fazer a implementação de uma forma muito prática e objetiva, né, na empresa. É bom que o know-how que a gente adquiriu, né, isso facilita também as próximas implementações e outros projetos, isso facilita bastante, né, e é mais uma camada, como o Lucas falou, que ele venceu. Então, ele venceu essa camada, só que ele tem outras N que ele vai todos os dias vencendo, né, e é algo contínuo, nunca para. Como ele disse, é algo que nunca para. E o nosso papel é estar apoiando o cliente em toda essa jornada de crescimento, né? Nosso papel como parceiro é facilitar que essa jornada se torne mais fluida, né, mais leve, e que ele possa contar com braços de apoio para o futuro da empresa, né? Eu tenho também acho que uma coisa bacana de a gente comentar aqui, é que eu acredito muito no poder do básico bem feito, né? A gente, muitas vezes, não precisa gastar muito dinheiro, gastar muito. É óbvio que a gente não vai conseguir evitar tecnologia, né? É vital para a gente, porque ela nos ajuda com custo operacional, com a melhor eficácia do time, né? Mas o básico bem feito. Então, não adianta a gente pousar nas companhias, tecnologias nos quais a gente não consegue estabelecer controles básicos, né? É uma gestão de vulnerabilidade, é uma questão de baseline de segurança, é uma política de segurança estabelecida, é um controle do patch não aplicado, é necessário, né? A gente não pode imaginar e pensar que a tecnologia vai resolver tudo por si só. Ela não é autônoma ainda, né? Mas ela tem um poder de complementar muito o que a gente tem. Então, por isso do básico. Fazer o básico, que é estabelecer controles mais manuais, a gente depois trazer uma tecnologia para poder potencializar isso, né? Então, acho que foi outra coisa outro item super assertivo que a gente fez aqui, porque antes de a gente trazer tecnologia, a gente fazia controles, sofria, né, na ponta do lápis, no papel, mas hoje a gente tem tecnologia que nos dá garantia de que os controles básicos bem feitos, eles são efetivos hoje dentro da tecnologia. Então, acho que esse é um conselho super importante para ficar aqui para a audiência. Gente, o conhecimento que vocês estão trazendo aqui hoje é valiosíssimo. Ali para os meus leitores, a gente tem, em média, 7, 8 mil leitores por dia e mais uns 5 mil e tantos na nossa newsletter. Quero agradecer aqui a entrevista e o conhecimento, especialmente trazido aqui pelo Lucas Correia, que é o Head de Cibersegurança do grupo Gol Linhas Aéreas, e pelo Yuri Sabino, que é sócio e diretor comercial da Network Secure. Senhores, muito obrigado pela entrevista, pelo conhecimento. Obrigado, Paulo. Obrigado, Yuri. Obrigado, pessoal. Conte conosco. Nós somos aqui o parceiro de Cyber que pode ajudá-los aí na jornada de crescimento, tá? Nosso papel é apoiá-los, garantir a segurança máxima dentro das empresas, né? Sabemos que é um desafio. Eu imagino o quanto o Lucas todos os dias deve, assim, ter de desafio, porque é muito grande, são muitas áreas, são muitos pontos de tentativas de ataque, então, assim, é bem desafiador, né? Então, Lucas, continue contando com o nosso parceiro, assim como o leitor também pode contar conosco, com a Network Security. Temos unidades São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, e atendemos aí todo o território nacional e apoiando os nossos clientes nessa jornada, tá bom? E hoje estamos trabalhando muito forte também conectado com conselhos estratégicos de empresa, board. A gente tem colocado uma mensagem para ajudar também os CISOs a vender os projetos dentro dos seus negócios, né? Então, tangibilizar, como o Lucas falou, acho que é uma coisa importante, o valor da implementação de uma solução dentro da empresa, né? O quanto vai representar isso de crescimento de segurança e de maturidade dentro do negócio, tá?
Então, obrigado aos leitores, obrigado, Paulo, parabéns pelas perguntas, por toda a organização desse evento, juntamente com a nossa equipe. Obrigado, Pedro, nossa equipe de marketing aí, que sempre tem feito um trabalho fantástico. Obrigado, senhores. Obrigado, Obrigado. pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.